Amigos queridos, no alvorecer deste novo dia, envolvidos pela suave melodia da música, pelo canto dos pássaros, por esta natureza que nos agasalha nesta hora, preenchendo o nosso íntimo de vibrações harmonizadas, neste ambiente espiritual preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade, convidamos a todos a somarem sintonias felizes, como um feixe de varas que se ergue para o alto, buscando a luz do amor de Deus, rogando a Jesus, Mestre amado, que seja conosco, enviando-nos os seus mensageiros, prepostos do seu amor na terra, que em seu nome são conosco, a nos envolver em vibrações suaves e esperançosas, de confiança e paz aos nossos corações. Que estes espíritos sublimes, responsáveis por este Evangelho, encontrem em todos nós as sintonias favoráveis à fé e à caridade. E é na sintonia da fé e da caridade, Senhor, que buscamos nesta hora estar com os seus mensageiros, para que se cumpra em nós as leis sábias e misericordiosas do Pai, e que então, confiantes, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós estamos refletindo sobre o perdão das ofensas. Diz assim: Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para apagar suas faltas? O esquecimento de si mesmo é a resolução de todas as nossas pendências evolutivas. Tudo o que armazenamos, contrário ao bem e à verdade, são formas de eu personificar o que sou e dar à minha personalidade uma expressão maior e mais importante do que os outros. E essa enfermidade, que é o personalismo, o Evangelho mostra várias vezes em vários capítulos que a nossa personalidade expandida, ela é o maior obstáculo ao nosso processo evolutivo. Quando nós pensamos ser mais do que somos ou achamos que merecemos mais do que recebemos. Então, uma vertente do orgulho, pensar ser mais do que é, e uma vertente do egoísmo é pensar que merece mais do que o que tem recebido. E o Evangelho é claro em dizer que o brando e humilde de coração se torna invulnerável a mágoas. O manso, humilde de coração,
ele realmente cria dentro dele uma condição vibratória que, pela sua mansuetude, pela sua humildade, pela sua brandura, porque por definição a benevolência é fruto do amor ao próximo, né? Esse estado de amar ao próximo e de reconhecer no outro que ele pode estar nos enganos, ou que ele pode estar falando de nós o que é a verdade e nos curvarmos diante dessa verdade que ele pronuncia sobre nós, vai gerando um estado vibratório nas nossas emoções que vão reverberar de forma organizada. Assim sendo, o mal que vem do outro não encontrará em nós ressonância, não encontrará respaldo onde se fixar. Porque o mal que vem do outro se fixa em mim, na condição de mágoa, ressentimento, aborrecimento, contrariedade, se fixa em mim, adere à minha constituição energética, porque encontra respaldo, ressonância, similitude fluídica. Se aquele mal que vem do outro não estiver em mim, ele não tem aderência. Então ele vem na condição de um mal-estar passageiro, porque somos todos sensíveis ao mal, mas aquilo não encontrará nenhum plugue de conexão. Então se esvai. E quando nós estamos recebendo o mal de alguém, mas que ele não encontra nenhuma receptividade, nenhuma afinidade, nenhuma sintonia, porque aquele mal já foi resolvido em mim, aquele aspecto do meu ser espiritual está saudável. E é com esses aspectos saudáveis do meu ser espiritual que eu vou fazer o bem para aquela mesma pessoa de quem eu tenho recebido o mal. É assim que é a dinâmica do ser espiritual. Para eu fazer o bem àquele que me faz o mal, sob aquele aspecto eu tenho já que ter me curado. Do contrário, eu não conseguirei fazer o bem, né? Então, se ele vai tocar em mágoas ligadas a um estado da minha personalidade e eu já superei, então eu tenho recurso. O espírito adquiriu recurso para lidar com o mal do outro. Seja o recurso da compreensão, seja o recurso da tolerância, seja o recurso da resiliência, seja o recurso da benevolência, da piedade, da compaixão, né? Se ele já tem o recurso, então é a hora que nós temos, que a gente chama de oportunidade. E ontem nós iniciamos essa lição do Encontro Marcado de Emmanuel, a lição Em Todos Nós, que fala, o subtítulo é Renovação Natural em Nós. Então, quando que nós estamos perdoando? Quando nós nos renovarmos naquilo que me predispôs a ser ofendido. E nós temos aquele leque de características semelhantes, não é? Que quando atinge aquele ponto, se esse ponto não foi transformado, eu não me renovei naquilo. Então, eu não tenho como perdoar, porque eu vou me ressentir todas as vezes. Eu vou te perdoar quando eu superei o mal em mim. E vou saber a luta que foi para mim superar esse mal. E o quanto é importante nós recebermos a indulgência de alguém, o perdão de alguém. Por isso que o tempo todo os espíritos perguntam se nós já sentimos a indulgência de alguém por nós. Se nós já sentimos a extremada compreensão de alguém por nós. Se nós já sentimos acolhido no sentimento de alguém, mesmo com as nossas imensas dificuldades. E ainda continuando, lembra que nós falamos que a mágoa, o ressentimento ou a ausência do perdão, essa figura de linguagem que Emmanuel usa, é como se nós quiséssemos carregar no coração, pensa bem a cena, carregar no coração o retrato desse alguém, que é o nosso desafeto, conservado em vinagre. Esse ácido, né, tão difícil. Mas nós queremos conservar aquela cena, aquele episódio que muitas vezes foi infantil da nossa parte, da parte do outro, imaturo talvez. Nós queremos conservar aquilo e fazemos questão de
que esse vinagre fique ali curtindo aquela pessoa. Essa é a cena daqueles de nós que, não sabendo perdoar, projetamos planos estratégicos de vingança, de revide, né? E nós abandonamos as pessoas por vingança, para que ela sofra com a nossa ausência. Esse é um mecanismo muito forte da ausência do perdão. Nós ficamos de mal. Ficar de mal significa um revide. Olhe o que você fez para mim. A dor que você me fez sofrer, você também sofrerá um dia. E nós começamos a falar frases do popular que revelam que eu espero que a vida te traga muita dor, para que você sofra o que me fez sofrer e que a vida vai te levar a essa situação. Às vezes pensamos isso de uma forma mais romântica ou mais pretensamente cristã, mas está embutido uma intenção de que o outro sofra aquilo que me fez sofrer. O verdadeiro perdão é nós desejarmos que o outro jamais sofra a consequência desse ato que me atingiu. Que ele não sofra, que ele seja minimizado. Porque vamos imaginar uma cena bem simples, que é a mãe com uma criança bem pequena, a criança faz alguma inadequação, mas faz por quê? Faz porque não sabe, faz porque está aprendendo a testar limites, faz por curiosidade de explorar o mundo ou faz porque traz a índole e as tendências. Mas a mãe e os pais compreendem aquele bebezinho, compreendem aquela criança, né? E ao invés de levar para ela um castigo, a poupa do castigo, né? Liberta ela do possível castigo que ela poderia receber, ou vamos chamar a palavra consequência ao invés de castigo. E você não vai se vingar do seu próprio filho, porque vai ter compreendido que ele está num momento ainda de aprendizagem, ainda imaturo, ainda sem avaliar as consequências dos seus próprios atos e guardadas as proporções. Nós vamos dizer que sombras de mágoas, diz Emmanuel, sombras de mágoas, preconceitos, ressentimentos, pontos de vista e opiniões descabidas vão cedendo lugar na floresta de nossos pensamentos obscuros a clareiras de luz que acabam por mostrar-nos a infantilidade e a inconveniência das nossas atitudes menos felizes frente ao próximo. Então, diante assim de nossos adversários, pretensos adversários, sejam eles quem forem, indiscutivelmente não será razoável adotar a irresponsabilidade de conivência com os atos maus do outro, obviamente, né? Mas nós podemos conservar por eles respeito, compreensão, orando por eles, abençoando-lhes a existência, na certeza de que o Senhor está agindo no coração deles, em silêncio. Porque se nós não renovarmos o que nós trouxemos de mal em nós, nós seremos eternamente pessoas com melindres e mágoas e ressentimentos, briguentos, né? Nos desarmonizamos com as pessoas, impomos o nosso ponto de vista, porque sempre nos achamos os mais certos e congelamos um estado de imaturidade absoluta. Então, esse crescimento emocional que nós estamos sendo chamados começa na construção de valores para que haja o absoluto esquecimento de nós mesmos no que se refere à nossa personalidade. Nisso que nós estamos avaliando em nossa intimidade, chamado perdão, sempre nós vamos precisar
entender as consequências do não perdão e as consequências do perdão. Então, vamos perguntar na nossa intimidade, com muita profundidade, se nós temos alguém que precisamos perdoar. Vamos pensar se dentro de nós tem alguém que a gente não consegue se libertar do mal que aquela pessoa fez para nós e que nós absorvemos. E agora vamos pensar se alguém tem que nos perdoar de alguma coisa. Vamos pensar as duas coisas. E o que será mais terrível para nós? Se nós olharmos na nossa vida, será que tem alguém no mundo que guarda por mim profunda mágoa ou até desespero por algo que eu fiz num determinado momento da minha vida, em que eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, em que eu agi de uma maneira que não deveria? Porque esse tema, perdão, ele precisa penetrar profundamente no nosso campo mental. E quando Jesus fez a prece dominical, ensinando para a humanidade como orar, ele fez questão de colocar na sua prece a questão do perdão, a nos ensinar que sem essa busca de Deus, nós não nos livramos de maneira nenhuma das mágoas, dos ressentimentos, do ódio, daquilo que nós guardamos por alguém que nos feriu. E também nós não socorremos aqueles que ferimos se não fizermos em nossa intimidade essa imantação com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre. Por isso que todo o conteúdo da doutrina espírita mostra para nós, de alguma forma, que não há vida para o espírito fora dos padrões do Cristo. A existência apenas. A gente existe como as coisas existem, como a cadeira existe, o gado que está no campo existe, os passarinhos, né? Mas vida só no padrão do Cristo, de Jesus. Então, vamos compreender mais profundamente o que significa quando nós temos na nossa intimidade, carregamos na nossa intimidade estas vibrações que estão relacionadas à falta do perdão. Então, Emmanuel tem um texto no livro Palavras de Vida Eterna, Se Andarmos na Luz. Ele vai falar para nós que toda vez que nós nos indispomos com alguém, é possível que gere no nosso campo de relações dissensões e incompreensões. E incompatibilidades, interpretações equivocadas, discórdias, ressentimentos. Tudo isso é fruto daquilo que nós fazemos com alguém
e que aquele ato que nós estamos fazendo inconsequente atinge diretamente aqueles espíritos que estão, como nós, imaturos em espírito. Então, pela nossa imaturidade, nós nos equivocamos. E pela imaturidade do outro, ele guarda na sua intimidade estas vibrações que nós estamos falando. Então, tudo isso é fruto da imaturidade. Então, ele vai dizer, o que significa isso? Quando nós guardamos no nosso coração uma mágoa. Ele vai dizer que isso é uma perda de tempo e de trabalho. Então, todos nós sabemos que quando nós desencarnamos, uma das situações que mais geram no campo do nosso espírito angústia e ranger de dentes é percebermos que nós estivemos na Terra e gastamos o nosso tempo não com aquilo que nós viemos fazer. Nós gastamos o nosso tempo tão precioso de uma reencarnação para criar em nossos corações vibrações contrárias ao bem, entre elas todas que nós citamos agora mesmo. Então, armazenar no coração essas vibrações faz com que a gente perca o maior tesouro que Deus nos concedeu, que chama tempo. E nós perdemos o trabalho, que é o segundo ponto que também arde profundamente nas nossas consciências. Porque com a perda do trabalho, nós arruinamos as nossas tarefas e perturbamos profundamente a nossa existência. Porque estar ao lado de alguém que vai nos causar uma profunda perturbação num determinado momento da nossa vida pode significar para nós o gênero de prova que eu vim passar na Terra. Nós temos insistido muito nesse tema. Uma separação, o abandono de alguém em relação a nós, seja de um filho, seja de um marido, seja de um parente, seja, enfim, o fato do abandono pode ser para nós o gênero de prova que eu vim passar. E o que é a prova? A prova é aquilo que no mundo espiritual, eu, junto com os meus amigos espirituais, nós organizamos um planejamento reencarnatório em que íamos encontrar com uma pessoa extremamente frágil sobre algum aspecto e a probabilidade daquela pessoa nos deixar em algum momento da nossa vida era quase de 100%. Não que alguém saia do mundo espiritual com o propósito de abandonar alguém, de maneira nenhuma. Mas nós buscamos alguém com esta alta probabilidade e sabemos que ao chegar na Terra nós podemos passar por aquela prova. E quando a prova chega, então estamos aqui, nascemos, vai chegar o momento da prova. Diante da prova, eu tenho que passar pela prova, superar a prova, vencer a prova e com isso me tornar um espírito 1000 vezes melhor do que eu era antes da prova.
A prova tem essa finalidade: me tornar um espírito 1000 vezes melhor do que eu era antes da prova. Aí chega a prova. Aí na hora que chega a prova, o que eu faço? Eu me afundo naqueles conteúdos que eu não trabalhei, naquelas más tendências que eu não, ao longo da minha vida, eu não desmantelei, eu não tratei, e diante da prova, eu sou vencida pela prova. E digo para mim mesmo, de nada valeu a reencarnação, porque não fui capaz de suportar, com todos os recursos que eu trouxe, que a vida me ofereceu, aquele abandono. Então, nós estamos pegando um item, porque muitos de nós trazemos na nossa intimidade a prova do abandono. E diante da prova do abandono, não sabendo lidar, nós nos mergulhamos nas compulsões, seja de alimento, seja de bebida, seja de sexo, seja de compra, seja do que for, nas compulsões, para dizer para nós mesmos: não venci a minha prova. Diante da prova eu comi, diante da prova eu bebi, diante da prova eu busquei trilhões de parceiros, diante da prova eu saí comprando e me endividando, diante da prova eu fiz isto. Não superei a prova. Além de não ter superado a prova, não te perdoei. Então nós nos comprometemos de todas as maneiras, de todas as formas. E é justamente isso que nós estamos querendo compreender, que nós estamos no mundo de provas e expiações. Qual que é a sua? Que gênero de prova é a sua? Não, ainda não chegou a minha prova, mas vai chegar. Vai chegar, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. E nós temos que nos preparar para que quando a prova chegar, nós estejamos em pé no trabalho. E o trabalho nos sustente. Os nossos amigos que nós desenvolvemos, não os amigos de bar, de comida, de festa, os amigos verdadeiros nos sustentem. Porque na hora que a prova chegar, nós vamos precisar de apoio, de amparo. Nós vamos precisar. E nós temos que construir isso antes. E alguns, a prova vai ser com 5 anos, outros vai ser com 10 anos, outros com 30, outros com 50, outros, o gênero da prova é o desencarne. É como ele vai desencarnar. E às vezes, na hora que ele vai desencarnar, que muitas vezes, presta atenção no que a gente vai dizer. Muitas vezes o gênero da minha prova é: eu vou desencarnar com um tiro no peito. Obviamente que ninguém nasceu para me dar esse tiro no peito, porque eu posso levar esse tiro por uma bala perdida. Eu posso trazer na minha consciência um ajuste com a lei de, com 40 anos, levar um tiro. Mas pode ser que isso aconteça pela mão de alguém que se destrambelhou naquela hora e que, tendo eu aquele ajuste, eu imantei aquela bala para vir direto em mim. Aí eu olho para aquela pessoa que disparou e naqueles 10 minutos ou 5, ou quanto tempo eu levar para morrer, eu olho para ele e fixo por ele um profundo ódio. E desencarno. E grudo nele. E enforco ele todo dia, porque ele me matou. Então, o ódio, a raiva, o ressentimento é a ausência do perdão.
na verdade, aquele tiro era o meu ajuste com a lei. Se foi através dele ou do outro, ele está liberto de mim. Porque na prece que Jesus nos ensinou é: Deus, perdoa-nos as nossas ofensas. Primeiro é conosco, perdoa tudo aquilo que nós fizemos. Então, esse movimento que nós vamos precisar ter de desenvolver profundamente esse perdão, ele é muito importante. Porque se eu não perdoo nas pequenas coisas, se eu sou o espírito melindroso, não olha não, que eu me magoo, né? Que eu me ressinto, não olha como que você fala comigo. Porque senão, então esse espírito que não pode nem inventar. Aqui na Terra de Ismael a gente está repleto de espírito assim, magoado, não pode olhar. Se olhar, tem que ser com cuidado, vai com tato, vai com jeito. A gente fala, ó gente, fulano, ó, presta atenção, é fulano, vai com jeito, né? Vai com jeito, porque ele é um bebezinho, um bibelozinho, que se encostar, trinca, quebra, fica um tempão distante do serviço, do trabalho, né? Então, aonde vai dar isso? Na hora do testemunho, o ser não dá conta dele. Não dá. Não dá. Então vamos pensar o que nós queremos para nós. Fazer a prece. Senhor Jesus, mil vezes obrigado, Mestre, por esse momento em nossas vidas, em que nos encontramos em Seu nome, desejosos de nos socorrer através do Seu Evangelho de amor, Senhor. Permita que possamos, ainda nesta existência, nos tornarmos espíritos corajosos, dispostos ao bem e à verdade, que sejamos aqueles a perdoar todos esses espíritos, Senhor, que nos ofendem, que nos magoam, que nós estejamos apostos, Senhor, para o testemunho. Mil vezes obrigado, Pai, pela Sua presença, pelo Seu amor. Obrigado, Senhor, pelas Tuas lições, que calam fundo em nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare. E aonde quer que estejamos, que possamos doar do que temos de melhor. Rogamos nesta hora, Senhor, aos amigos espirituais que nos sustentam nesse momento, que se encontram aqui apostos para o trabalho. E rogamos aos seus corações que emanam de vibrações de paz e de saúde, todos os nossos irmãos registrados no caderno de vibração da nossa casa, que nesse momento se encontram necessitados de saúde, de paz, para se recuperarem profundamente em espírito. Que nesta hora todos nós possamos doar do nosso ectoplasma em favor deles, que eles possam ser visitados e amparados por esta equipe socorrista. E nós outros, Senhor, rogamos pelo Brasil, por esta nação de luz, por nós brasileiros, que fomos convidados a nascer na terra do Cruzeiro,
para testemunhar as lições vivas do Teu Evangelho, Senhor. Que sejamos nós os espíritos honestos, trabalhadores, dispostos ao bem e ao perdão, aonde quer que nos encontremos, para exemplificar para o mundo todo, Senhor, que o Senhor transportou para cá a árvore do Seu Evangelho para nos sustentar. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.